porque tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós formatamos, está composto desses elementos, onde se fundamenta a magia da criação. E pode ser até que muitos de nós tenhamos vindo aqui só para vivenciar isso aqui nos mundos materiais. Nós temos os elementos arquetípicos, que estão na dimensão atômica e subatômica. São as substâncias menores que também fazem parte do reino elemental. São esses elementos, que formatam toda a criação. E aqui eu coloquei, que eu já estava falando, o exemplo da água, H2O. São combinações diferentes de elementos diferentes que formatam as moléculas, que logo vão formatar as partículas e assim sucessivamente. Então, o elemento água está formatado por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ou seja, 2 elementos arquetípicos de hidrogênio, que tem um programa, e um elemento arquetípico, ou um átomo, de oxigênio, que tem outro programa e outra característica. Quando se ligam, né, porque essas patinhas assim são as ligações químicas que existem dentro das moléculas, nós temos diferentes elementos, diferentes formas, diferentes substâncias. O que nós conhecemos, podemos classificar, são os elementos primários, que são os elementos da natureza: a água, o fogo, a terra e o ar. Bem, esses elementos primários, que vêm sendo formatados por esses elementos arquetípicos, tá, que representam as células criacionais, os fundamentos da criação, eles não mudam de forma ou evoluem, apenas eles são formatados, né, por diferentes elementos criacionais arquetípicos, como a gente viu. São elementos primários que formatam tudo que a gente conhece, inclusive nossos corpos, inclusive o planeta, inclusive o universo, inclusive a criação. O éter aqui, porque nós trabalhamos muito com esse elemento, que seria o que se manifesta no nosso campo eletromagnético, elemento água representando o corpo 70% ou mais, elemento ar, elemento terra nas substâncias minerais e elemento fogo a partir dos impulsos elétricos do coração, do cérebro e de cada célula, que estão continuamente emitindo cargas magnéticas e criando campos eletromagnéticos, que são considerados como a representação do elemento fogo no nosso corpo. Então, elementos arquetípicos são os primordiais, elementos da natureza que vêm da combinação dos elementos arquetípicos, e depois nós temos os elementais da natureza. E aqui começa a confusão quando funcionados, miscigenados, fundidos, mesclados, misturados, os diferentes elementos primordiais com os elementos arquetípicos, obtemos as diferentes formas de vida, que podemos classificá-las dentro do reino mineral, vegetal, animal, humano, entre outros. Uma vez, um filósofo me perguntou assim: qual é a diferença entre um guarda-chuva e um navio? Eu fiquei pensando, né, porque parece uma pegadinha, que o guarda-chuva serve para se proteger da chuva e o navio serve para navegar no mar. Respondi isso e falou exatamente. Tudo é feito da mesma coisa. O que muda é a proposta evolutiva ou criacional daquelas coisas, para que elas são criadas. Qual é o propósito daquilo que foi criado? Para que foi criado? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu achei muito interessante, porque, na verdade, né, dentro desse conceito dos elementais da natureza, o que seria, na verdade, o elemental da natureza? Seria o programa ou a proposta evolutiva para aquilo que essa forma ou essa estrutura foi criada. Vamos falar que isso poderia ser um espírito, ou poderia ser uma alma. Então, cada forma criada, seja uma pedra, uma árvore, uma galáxia, uma estrela, um continente, uma célula, um órgão, nossos corpos biológicos como um todo, o reino animal, vegetal, humano, possui um espírito e possui uma alma. Ou seja, existe um programa que faz com que essas formas
funcionem de determinada maneira e tenham determinados programas para cumprir determinados propósitos, dependendo de cada um. O espírito da flor tem a forma da flor. Não tem nenhuma fadinha em volta voando, que é o espírito da flor. Ele tem essa forma. E o programa dele, ele faz com que a criação dessas formas, existam programas e combinações para que essa flor possa ter as pétalas rosas e possa crescer 30 centímetros e cada pétala tenha 4 centímetros e no centro tenha os pistilos na cor rojinha. Isso é o espírito, isso é o programa dessa flor. Mas não tem nada místico ali em volta. É tudo engenharia, tudo informação, é tudo matemática, é biologia, é ciência. Ciência criacional que fuge da nossa compreensão. Mas tudo funciona dessa forma. Assim como também o espírito, o elemental da montanha, tem a forma da montanha. O espírito da floresta é a floresta como um todo. E cada árvore, cada planta que está ali, vai representar um pedacinho desse espírito. Então, nós temos aqui já 3 características que as pessoas misturam tudo. Então, nós temos os arquetípicos, que são os átomos, os elementos da natureza, que são as combinações dos átomos, que dão formas, e nós temos os espíritos da natureza, ou os elementais da natureza, que são as programações que dão forma a tudo que a gente conhece, porque, inclusive, nós temos o nosso próprio elemental. Como se chama esse elemental? É a alma. Ali nessa alma é onde habita uma centelha chamada espírito, ou uma centelha monádica, aquela conexão, aquela partícula, aquilo que nos verticaliza, aquilo que não é físico, aquilo que é um programa que nos conecta na fusão divina. Agora, o elemental alma é uma estrutura concreta. É outra forma de ver a alma. É um corpo, como eu sempre falo. Um corpo que, pelas características criacionais que ele tem, ele pode ser multidimensional e albergar uma consciência pensante e individual, como nós somos. E esse elemental alma, que aqui a camada que vocês estão vendo é a camada mais física, ele está formatado pelas mesmas substâncias que o universo, que uma galáxia, que um planeta. Não é interessante isso? Porque também ali, nessa alma, e nessa estrutura que nós usamos neste momento, dentro de um processo de 6ª dimensão ou densidade, para baixo, dentro desse programa aqui, podemos achar realmente a nossa origem. Podemos achar realmente os protótipos verdadeiros das nossas raças humanas. A proposta evolutiva que nós temos. Então, nós temos uma estrutura chamada alma, que é um corpo, que se manifesta na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e, consciencialmente, em outras dimensões, em outros planos, usando a própria alma nas suas diferentes formas multidimensionais. Mas também a flor é multidimensional. Não tem tantos corpos como nós temos, mas ela tem uns 2 corpos. Tem o físico, tem o da 2ª dimensão, o material, e tem o etérico. E uma montanha também tem o corpo físico, tem a 2ª, tem a primeira manifestado, mas que nenhuma outra coisa. Tem um campo etérico, um duplo etérico, e tem um astral também. As nossas consciências, elas são programas que podem se manifestar em N dimensões diferentes e usar N veículos diferentes, ou ser inseridos em computadores diferentes. E importante, esses elementais, esses espíritos da natureza e tudo que foi criado não foi para servir à humanidade. Todos os nossos pensamentos e sentimentos negativados interferem energeticamente e frequencialmente em todos os elementos e elementais da natureza. Todas as nossas ondas mentais, aquilo que nós emitimos, interferem-se com a água, interferem com o ambiente, com o ar. E essa é a pior poluição
que existe no planeta, nos elementos. A água está poluída não só porque se joga substâncias nela, e sim também porque se polui com os pensamentos, medo, tudo que está acontecendo, tudo que nós emitimos, enfim, assim como a própria água dos nossos corpos, ela se polui dessa forma. Então, ela acaba se, de alguma forma, desestruturando dentro de nossos corpos, do espírito dos elementos, que seria, no caso do fogo, seria o espírito do fogo, ou o programa que faz com que o fogo seja fogo. Isso é sensacional, porque vejam só, quem fez o fogo? Quem fez a água? Como ela foi feita? Quem criou isso? O elemento mesmo. Nós estamos frente à fonte, à consciência criadora. Cada vez que a gente manipula esse elemento, água, fogo, terra, ou qualquer um desses elementos, estamos manipulando a energia primordial, as substâncias criadoras. Se nós conseguimos, em vez de corriqueiramente entrar no mar ou abrir uma torneira ou beber água, beber essa água com consciência da magia que existe aí, nós vamos entrar em comunhão com esse elemento. E, ao mesmo tempo, entramos em comunhão e em consciência direta com a fonte criadora disso aí. E vejam que interessante o poder que nós temos. Se nós consideramos que esses elementos são as substâncias primordiais da criação, ou algumas delas, não conhecemos, pensem que nossas mentes têm a capacidade de mexer na coesão molecular delas. Pensem que nossa energia, nossa força e o nosso poder espiritual têm a capacidade de programar, reprogramar cada um desses elementos, não só no sentido concreto material, mas também em outros níveis. A única coisa que até agora a gente não conseguiu foi criá-los, mas o resto a gente consegue. Por isso que eu falo assim, nós somos consciências criadoras e co-criadoras. O nosso poder é infinito, a nossa força é infinita. E sempre foi delimitada, basicamente, por as crenças, pelos padrões e pelos moldes que existem dentro de uma matrix e de um programa consciencial. Os elementais da água, qual é a forma? É a onda do mar, é a forma do mar, é o próprio mar. Esse movimento que ele tem, ou de uma cachoeira, ou de uma lagoa, o que seja, essa é a própria forma do elemento água. Não tem uma forma específica. Nós não conhecemos o que tem embaixo dos oceanos. Pouquíssimo, pelo menos a humanidade. Não sei se quem controla o planeta está sabendo, mas não é? Pode existir um mundo ali dentro e a gente não saber. E aqui nós temos os diretores do elemento água, Netuno e Lunar. Netuno era uma peste, era o Poseidon. Tá? Ele era terrível, conhecido como deus dos mares. A gente pode fazer até uma analogia lá e falar em Enki, como deus Anunnaki também. É o mais velho dos filhos de Cronos e Reia, irmão de Zeus ou Júpiter. Nós temos a conotação grega e romana. Depois de terem ganhado a famosa guerra contra os titãs, Netuno tomou posse de seu território, o mar. Não satisfeito, pois ele era um deus ambicioso, invejoso e intratável, continuou lutando por mais territórios, entre eles Delfos, Argólida, Átia, confrontando o próprio irmão Zeus, lembrando que Netuno morava na ilha da Atlântida, onde seu filho Atlas reinava. Teve várias esposas e filhos. Entre seus filhos, um grande número de seres monstruosos, violentos e malfeitores, tais como os gigantescos Aloidas, que tentaram escalar o Olimpo, e o ciclope Polifemo. Netuno provocava terremotos a qualquer contrariedade. Ou seja, ele tinha provavelmente as ferramentas para isso, as armas para isso. Esse aqui é o diretor, de acordo com toda essa fraternidade, com toda a teosofia, com todas aquelas pessoas que estão dentro dessa linha, é o diretor do elemento água. Então, quando eu me conecto com Netuno e Lunar,
Estou me conectando com essa egrégora, com esse campo mórfico. O que é egrégora? É campo mórfico.